Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17, amém? Hoje não tem aquele microfone, já não sei, viu? Não tem? Amém. Glória a Deus. A gente acostuma, né, com os negócios mais modernos. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé. O Rocha já colocou ali no... Você pode acompanhar tanto na sua Bíblia quanto ali no guarda-chuva, amém? E diz assim a palavra do Senhor: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém, igreja? Podemos sentar glorificando a Deus. Desde o começo, o Senhor já está falando aos nossos corações que esta noite será uma noite diferente. Esta noite será uma noite de milagres. Você crê, igreja? Amém, eu creio. E quando a pastora começou a dizer, esta noite é uma noite diferente, é uma noite em que Deus vai fazer milagres na nossa vida, eu falei: obrigada, Senhor, porque nós estamos todos no mesmo Espírito. Porque o Senhor me deu esta palavra e o Senhor já colocou isso no coração da nossa pastora. Então olhe para o seu irmão e diga: hoje é noite de milagre. Você veio aqui nesta noite para receber o seu milagre, igreja? Amém. Hoje é o primeiro dia da semana. Tantos de nós começamos e buscamos e esperamos em Deus um milagre. E esta mulher, na vida dessa mulher, ela estava ali levando o seu bem mais precioso para ser enterrado. Mas essa perda na vida desta mulher já era a segunda perda, porque se você ler o texto, você vai ver que ela era viúva e estava levando o seu único filho para ser enterrado. E aquela mulher, ela já tinha tido duas perdas na vida dela. Talvez você entrou aqui nesta noite, eu não sei quantas
noite, que hoje é noite de milagre. Amém? Glória a Deus. Porque talvez, querido, você entrou aqui nessa noite com o seu coração cheio de desesperança, com o seu coração frustrado, acreditando que não tem mais solução. Porque na vida daquela mulher foi assim. Ela estava já a caminho de enterrar o seu filho. Estava recebendo das pessoas o consolo já. Mas ela não sabia que se aproximava daquela cidade o Deus Todo-Poderoso, o dono da vida, aleluia, um Deus que pode transformar as nossas vidas, transformar o nosso pranto em gozo, aleluia, a nossa tristeza em alegria. Este é o poder do nosso Deus, este é o poder do Deus que nós servimos, queridos. E eu quero dizer para você que Jesus foi até a cidade de Naim, não foi com qualquer propósito. Jesus foi até a cidade de Naim com o único propósito de liberar e ministrar um milagre na vida daquela mulher, aleluia, na vida daquela mulher. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui com um único propósito. Jesus marcou um encontro comigo e com você. Talvez você não tenha entendido por que você está aqui nesta noite. Talvez os nossos amigos aqui, visitantes que foram convidados pelo Espírito Santo, não é verdade? Senhor, mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. É porque o Senhor marcou um encontro comigo e com você. E eu quero dizer para você, querido, que aquele que marca o encontro, ele comparece, aleluia, porque ele já se faz presente aqui neste lugar. Ele marcou comigo e com você. E se ele veio, é porque ele vai te abençoar, aleluia. Não é você que veio ao encontro dele, é ele que veio ao seu encontro, querido. Assim foi na vida daquela mulher. Jesus foi até a cidade de Naim. E Jesus, ele estava com os seus discípulos e com aquela grande multidão. Ele não estava sozinho. E aquela mulher, talvez, junto dela também tinha uma grande multidão. E aquela mulher talvez tenha visto, olhado e falado, mas eu acho que, como eu não faço parte daquela multidão, que recebe apenas aqueles que andam com Jesus, que caminham com Jesus. Mas eu quero dizer para você que o amor de Jesus, ele é maravilhoso, ele é infinito. Não importa, querido, aonde você esteja, se você não esteja caminhando com Jesus da forma com que você gostaria que você estivesse, mas Deus marcou um encontro com você e a sua bênção não vai ser retida. Aleluia, a sua bênção vai ser liberada sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. Deus te trouxe nesta noite aqui com este único propósito, querido, de fazer com que você receba o seu milagre. Amém, queridos? Amém. Aleluia. E Jesus, no versículo 12, vamos ler lá. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Aleluia. Você talvez, querido, tenha vivido a sua dor, você tenha vivido a sua perda, você tenha vivido a sua angústia, acreditando que Jesus não está te vendo. Talvez lá no seu quarto, no seu momento de oração, você faça ali o seu clamor, dizendo: Jesus, você não está me vendo? Jesus, você está vendo os meus problemas? Você está vendo, Senhor, o tamanho da minha adversidade? Ou então alguém pergunta para você e você fala: mas Deus não está me vendo. Às vezes a gente olha o vizinho, olha o irmão recebendo bênção e a gente acredita, porque somos falhos, pecadores, que Deus não está vendo aquilo que nós estamos passando. Mas não importa o tamanho da multidão que te cerca, Deus tem se preocupado com você. Aleluia. Porque Ele te ama, querido. Ele te ama. Olha para o seu irmão e diga: Ele te ama. Ele se preocupa com você. Nada passa desapercebido aos
vezes, porque nós não conseguimos esperar, nós acreditamos que Deus não está nos vendo. Mas Deus se moveu para aquele lugar, naquela cidade, para socorrer aquela mulher. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus, eu vou repetir aqui. Porque o Senhor, querido, se preocupa com você. Ele te ama. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe o que é tal maneira? É de uma forma que não tem nem como se descrever. Pode a mãe se esquecer do filho, mas Deus jamais se esquece de você, querido. Aleluia. Por isso você veio aqui nesta noite, porque chegou o tempo, chegou a hora de você receber o seu milagre. Amém, igreja? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu tenho certeza, queridos, de que aquela mulher já estava caminhando para o sepultamento do seu filho, e ali ela estava enterrando, levando naquele momento consigo todos os seus sonhos. Ela estava, tudo, acredito eu, que como uma mãe, assim como muitas aqui, eu também sou mãe, tem os seus sonhos e os seus projetos para os seus filhos. E aquela mulher estava caminhando, levando, tentando, enterrar aquele seu único, o bem mais precioso. E quantos de nós, queridos, chegamos aqui nesta noite, acreditando que amanhã é uma segunda-feira, e que você amanhã enterraria o bem mais precioso. Mas Deus vira a página da nossa história, amém? E a próxima página, ela está em branco, aleluia, porque Ele vai escrever uma nova história na minha vida e na sua vida, aleluia. Você crê nisso, querido? Eu tenho crido nisso, eu tenho crido, porque a próxima página, ela sempre está em branco, ela não está escrita. Ela está em branco, e quem vai escrever essa nova história, assim como escreveu na vida desta mulher, é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele vai começar a escrever a sua nova história nesta noite. Por isso creia, não duvide, apenas creia, esteja atento à voz e à direção do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar desde o início, falando que Ele vai cessar prantos aqui nesta noite, que Ele vai cessar angústia, que Ele vai cessar. É Ele que faz, querido. O nosso papel é apenas crer. É apenas crer e confiar. Aleluia. Versículo 13. Aleluia. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Diga, olhe para o seu irmão e diga: não chores. Não chores. Talvez a resposta, ou aquilo que você queria ouvir do Senhor nesta noite, não é não chores. Talvez o que você precisa e quer ouvir do Senhor é não temas, como nós lemos aqui em Isaías 41. Talvez o que você precisa ouvir, querido e querida, não é não chores, não é não temas, mas é fique tranquilo. Aleluia. Fique tranquilo. Acalme-se. Levante-se. Aleluia. Levante-se. Talvez é isso que o Senhor está dizendo para você nesta noite. É isso que você precisa ouvir de Deus. Não é um não chores, mas é um levante-se, porque vocês têm andado cabisbaixo na presença do Senhor, já com seus sonhos enterrados, com o sentimento de frustração reinando sobre o seu pensamento, sobre a sua vida. E Deus, quando Deus dá essa ordem, é uma ordem, porque o verbo aqui está no tempo.
de ordem, imperativo, presente. É agora. É agora, meu querido. Não chores agora. Pare de chorar agora. Não temas agora. Pare de temer, é agora. Aleluia. Fique tranquilo, é agora. Não te espantes, é agora. Não é amanhã, não, é agora. O momento é agora. É o momento que Deus quer agir. Porque quando Ele fala, queridos, é porque Ele já começou a agir na nossa vida. Aleluia. Ele já começou a agir desde o começo, quando Ele disse através da palavra em Isaías 41, não temas. Desde este momento o Senhor já começou a ministrar sobre a igreja. Aleluia. Já começou a ministrar, já começou a agir, porque chegaram corações aqui atemorizados, corações temerosos com o dia de amanhã, temerosos com o diagnóstico do resultado de um exame que vai pegar esta semana, chorando porque perdeu o emprego, chorando porque perdeu uma grande oportunidade de negócio, chorando porque está acreditando que a vida financeira está um fracasso. Mas Deus está dando uma ordem. Deus está dando uma ordem desde o começo deste culto. Não chores, não temas. Aleluia. E Deus começou a agir na vida daquela mulher a partir daquele momento. E o que é lindo, queridos, o que é lindo na palavra de Deus é que desde este momento, aquela mulher, nós vamos ver que o Senhor, o livro de Lucas, o escritor, começa, ele vai fazer menção somente dessa mulher novamente, somente no versículo 15. E eu quero falar algo para você. Quando Deus começa a agir, há momentos, queridos, que nós precisamos sair de cena. Precisamos sair de cena, sabe por quê? Porque Deus precisa agir sozinho. Há momentos, queridos, que Deus precisa agir sozinho. Ele não precisa de mim, de você. Porque nós muitas vezes queremos ajudar Deus. Queremos dar um jeitinho. Fala, Deus, mas se eu colocar o esquife aqui desse jeito, talvez o Senhor pode curar o meu filho. Deus, mas se eu afastar a multidão, o Senhor pode agir com mais liberdade. Mas não é isso que Deus quis. Aquela mulher entendeu. E a partir do momento que ela recebeu aquela palavra, não chores, a única atitude daquela mulher, queridos, eu creio, aqui não está escrito, mas eu creio que aquela mulher confiou, aleluia. Aquela mulher confiou. Então, meu querido e minha querida, nessa noite, se Deus está dizendo para você, não chores, não temas, fique tranquilo, descanse, levante-se, Deus começa a agir e é tempo de você sair de cena. Aleluia. Deixe Deus agir, porque a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, porque esta peleja não tereis que pelejar, aleluia, esta peleja é do Senhor. Não queira ajudar a Deus, apenas confie, entregue a tua vida, entregue o teu problema, porque Ele está vendo, Ele viu a dor daquela mulher, porque a palavra de Deus diz que Ele se moveu de íntima compaixão. Íntima compaixão, queridos, significa que Ele se comoveu. Todo aquele sentimento que aquela mulher estava sentindo naquele momento foi revelado, porque ela estava diante do Deus Todo-Poderoso. Aquela mulher, Jesus viu toda a dor daquela mulher. E Deus começou a agir. E ela disse, apenas recuou. Então é tempo
de recuarmos também e permitir que o Rei dos Reis haja nas nossas vidas, amém? Apresente apenas diante dele o problema e diga: Senhor, está aqui, Senhor. Faça aquilo que o Senhor lhe convier ao Senhor, amém? Aleluia. E no versículo 14 diz assim, vamos ler lá, só para mim beber um golinho de água aqui. Vamos ler, igreja? E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. Queridos, quantos de nós apresentaram um problema diante de Deus? Apresentaram um problema, mas quem levou esse problema? Quem ocasionou esse problema muitas vezes na nossa vida? É o inimigo das nossas almas. Aquela mulher, ela não queria aquela situação. Assim como você também, eu e você não queremos muitas situações que nós estamos vivendo. Mas Deus começa a agir. A partir do momento que Deus começa a agir, e Deus permite a partir do momento que eu permito com que Deus comece a agir, Deus vai no cerne da questão. E Ele bate no peito do inimigo e diz: Ei, pare, porque ninguém vai enterrar os sonhos dos meus filhos. Pare, eu te dou uma ordem. Pare, porque ninguém vai impedir com que a vitória chegue na vida dos meus filhos. Aleluia. Deus começa a agir. A primeira coisa que Deus faz é nos dar uma ordem para não chorar. A segunda coisa que Deus faz, querido, é dar ordem para o diabo, para ele cessar o poder ou qualquer ação dele contra a nossa vida. E quem pode fazer isso é só o Senhor Jesus, amém? Amém. Quem pode fazer isso é só Ele. O poder é dele. O poder é dele. E o inimigo obedece. Aleluia? E o inimigo obedece. E chegando-se, tocou o esquife, porque aquele esquife, queridos, representava a morte daquele rapaz. Porque o esquife, naquela época, não tinha caixões. No tempo bíblico não tinha caixões. Então os esquifes eram feitos de tábuas de madeiras e colocavam o corpo ali em cima, ou então os corpos, os mortos, eram levados em tipo camas. E aquele esquife representava a morte daquele rapaz. Aquele esquife representava a tragédia, a derrota, a frustração daquela mulher. E o que tem representado a sua frustração? O que tem representado a sua derrota? O que tem representado o seu fracasso? Hoje Deus está dando uma ordem para o inimigo bater em retirada da sua vida e você ser verdadeiramente liberto, a sua vitória chegar por completo sobre a sua vida. Não há nada que vai impedir o agir de Deus. Não é esquife, não é qualquer palavra do inimigo lançada contra a sua vida que fez com que você retrocedesse, que fez com que você enterrasse os seus sonhos, enterrasse os sonhos ministeriais, porque aqui há muitos pastores, há muitos missionários, há muitos levitas que estão com seus sonhos enterrados. Por causa de uma palavra. Mas Deus está dando uma ordem nesta noite. Está batendo no peito de Satanás e está dizendo: pare. Aqui não está escrito, mas lá, e os que levaram, pararam. E os que levavam o esquife, pararam o esquife. Talvez aquela multidão deve ter falado: de certo, vai carregar sozinho o esquife. O que já era um milagre, né? Porque Jesus carregar sozinho o esquife já era um milagre.
Mas não era esse milagre que estava por vir. Talvez a multidão de curiosos estavam ao redor dizendo: por que ele parou o esquife? Eu quero só ver o que ele vai fazer. E muitas multidões de pessoas incrédulas talvez olhem para você e vejam você vindo buscar ao Senhor e falem: eu quero ver até onde que vai a fé dele. Eu quero ver até onde que vai. Eu quero ver se Deus vai fazer esse milagre mesmo. E você ali quietinho, querido. Oh, aleluia. E você ali quietinho, confiando e esperando que Deus vai fazer. Aleluia. Mas o que é mais tremendo, queridos, neste versículo, é porque Deus deu uma ordem para que parasse. Mas o que é mais lindo é porque aquelas pessoas pararam, porque elas entenderam, enxergaram que eles estavam diante do dono da vida. Aleluia. Que eles estavam diante de um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eles não estavam diante de qualquer pessoa. O seu problema não está diante de qualquer pessoa. O seu problema está diante do Deus Todo-Poderoso. E aqueles que estão tentando enterrar vão ter que parar e respeitar o poder de Deus, aleluia, que manifesta na sua vida. Aleluia. É este poder que manifesta. É este poder, é o poder deste homem, aleluia, é o poder deste Deus, que se fez homem, aleluia, porque ele precisava experimentar, para entender a mim e a você, aleluia, passar por aquilo que nós passamos, para quando você chegar neste dia e dizer: Senhor Jesus, eu tenho sofrido desprezo, eu tenho sofrido angústia, e Ele saber exatamente aquilo que você passou. E Ele dizer: não chores, filha, não chores, aleluia. E aqueles homens pararam diante do Deus Todo-Poderoso, aleluia. E Jesus deu uma ordem àquele jovem e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e o entregou à sua mãe. Diga aleluia. Aleluia. Aquela multidão, queridos, que já tinham consolado aquela mulher, aquela multidão que provavelmente já estavam, querida, é assim mesmo, né? É assim mesmo, se conforme. Não tem mais jeito mesmo não, seu filho. Não tem mais jeito não, sabe, para aquele seu marido. Olha, eu conheço um advogado ótimo para fazer o seu divórcio. Eu conheço uma pessoa, olha, um banco que vai... Sabe, eu conheço um gerente que vai resolver um problema seu financeiro. Mas aquela multidão que estava consolando aquela mulher, eles não acreditavam, assim como muitos não acreditam na minha e na sua vitória. Mas eu quero dizer para você que a ordem que Deus dá, aquilo que Deus já determinou, meu querido, não tem ninguém, não tem multidão, não tem inimigo, não tem família, não tem vizinho, não tem governo, não tem ninguém que vai impedir que a sua vitória chegue sobre a sua vida, aleluia. Não há milagre, não há nada que não pode ser feito diante do nosso Deus. E aquele menino, Deus deu uma ordem, ele se levantou. Ele poderia ter só se levantado, mas ele se levantou, ele se sentou e ele falou, porque Deus honrou aquela mulher no meio de toda aquela multidão. E Deus